Quando parecia que o jogo estava completamente ganho aos 10 minutos de jogo, eis que tudo muda após uma expulsão do Sporting. E a partir daí voltámos a ver o Sporting a sofrer para ganhar o jogo. Hoje vou falar do jogo Sporting Penafiel, que terminou 3-2 para a equipa leonina. Nós entramos bem no jogo, nós quisemos matar totalmente o jogo nos primeiros 10 minutos, conseguimos chegar ao 2-0 e depois, com um erro de um passe de Adrian, o Sporting sofre uma expulsão e um gol. E o que é que eu tenho a dizer em relação a isto? Acho que o Tobias Figueiredo demonstrou inexperiência nesse lance. Ou seja, o jogador do Penafiel está isolado, é verdade. O Tobias Figueiredo tem de colocar pressão sobre o adversário, é verdade. Mas não tem de entrar carrinho daquela maneira, especialmente quando o Sporting está a ganhar 2-0. Mais vale sofrermos o 2-1 e temos 11 em campo, do que não sofrer o 2-1 e temos só 10. E o que foi engraçado é que, com a expulsão do Tobias Figueiredo, o Penafiel mesmo assim conseguiu chegar ao 2-1. E portanto, mais vale, nessas situações, deixar o adversário isolar-se um pouco, sempre colocar pressão pelas costas, tentar desequilibrar o adversário, sem nunca cometer falta, como é óbvio, mas não cometer uma falta daquela maneira, porque de facto é expulsão e de facto mudou totalmente o rumo do jogo. Mas há uma coisa que eu também tenho vindo a notar, é que o Sporting nesta época tem tido essas dificuldades. Não temos conseguido saber gerir certos momentos, não ter aquela inteligência de jogo, aquela maturidade, aquela experiência, e tudo isso também tem a ver com os jogadores. O Luís Figueiredo é um jogador muito jovem, portanto é normal que ele não consiga fazer tudo bem, e se formos a ver, o Luís Figueiredo é um jogador que, apesar da sua grande qualidade, de vez em quando para-lhe a cabeça e não toma a melhor decisão. E notou-se isso ontem. É um jogador que eu gosto muito. O Luís Figueiredo, para mim, é titular indiscutível no Sporting neste momento, como é óbvio, e portanto temos de dar oportunidades ao jogador, como é óbvio. Não é por causa desta expulsão que vamos colocar tudo em causa, mas é verdade dos factos, é que notou-se essa inexperiência. E depois, claro, o Penafiel conseguiu chegar ao 2-1 de uma forma também infantil da nossa parte. A nossa barreira saltou toda e a bola foi redondinha para o canto da baliza, quer dizer, não há nada para onde se dizer. A bola foi por baixo da barreira, o remate rasteiro, e não há muito que nós possamos fazer nesse aspecto. Mas, de facto, nós não tivemos a capacidade de saber gerir o jogo mais uma vez. Já temos vindo isto a acontecer ao longo da época, e curiosamente isto tem acontecido com o Marco Silva, sofrer gols nos últimos minutos, perder as vitórias dessa maneira. Isso aconteceu várias vezes na pré-época. Se não estou em erro, foram 2, talvez 3 jogos. E para além disso, no primeiro jogo do campeonato contra a Académica também sofremos um gol de empate no último segundo. Por sorte, contra o Aroca conseguimos chegar à vitória no último segundo, mas também noutros jogos, como foi contra o Maribor, também sofremos um gol no último segundo, e contra o Benfica também sofremos um gol no último segundo, e temos vindo a mostrar dificuldades nesse aspecto, e podíamos ter sofrido o gol de empate neste jogo, no último segundo, mais uma vez, numa bola caidinha para a área. Não conseguimos livrar-nos como deve ser desse lance, não conseguimos pontapear a bola lá para a frente e deixámos o jogador do Penafiel isolado à frente do Rui Patrício. E são estas coisas que eu ando a começar a notar deste Sporting, mas não é pelo Sporting em si, é algo que tem a ver, na minha opinião, com a maneira de treinar do Marco Silva. E atenção, estou só a fazer aqui uma pequena crítica, não é nada de grande, não estou a colocar tudo em causa, do Marco Silva não ser treinador para o Sporting, nada disso. Simplesmente acho que o Marco Silva, até agora, já podemos ter uma avaliação melhor, e devemos ter ainda melhor no final da época, porque há a fase em que a equipa está menos boa e há a fase em que a equipa está melhor. E o Marco Silva, até agora, tem sempre utilizado a mesma maneira de jogar, a mesma mentalidade, e vejo um pouco estagnado nesse sentido. Ou seja, é um grande treinador, consegue ler muito bem os jogos, sem dúvida alguma, é muito inteligente a falar, e viu-se isso ontem na conferência de imprensa após o jogo. Falou muito bem em relação ao treinador do Penafiel, que só falou da arbitragem quando não tem, na minha opinião, caso para falar da arbitragem neste jogo, porque o Sporting começou a jogar com 10 jogadores aos 10 minutos de jogo, mas está-se bem. O treinador do Penafiel decidiu queixar-se de um lance, de uma má expulsão, que é notória, aos 83 minutos de jogo, mas depois não fala de outros jogos, como foi o caso do jogo contra o Porto, é que o Porto nesse jogo foi favorecido. E isto irrita-me ver treinadores de outros clubes, como o Pedro Martins e o Rui Quinta, que só sabem falar da arbitragem quando é com o Sporting, como se o Sporting fosse uma equipa que está sempre a ser favorecida o campeonato inteiro. E ainda por cima, com lances destes, quer dizer, o Penafiel chegou ao Alvalade e teve a jogar 70 minutos contra 10 jogadores. E portanto, como é que ele pode queixar-se da arbitragem quando teve esta decisão, que foi bem avaliada pelo árbitro? É a expulsão de Tobias Figueiredo, sim senhora, mas não é costume ver um árbitro fazer isso a um clube grande aos 10 minutos de jogo. Ou seja, se fosse com os outros clubes, provavelmente não faria, mas pronto. E depois, o que eu achei também em relação a este jogo foi ver que, mais uma vez,
o Marco Silva não montou tão bem assim a equipa, joga sempre da mesma maneira, como já referi. Vá lá que meteu o Rosell neste jogo, acho que o Rosell entrou bem, deu uma dinâmica mais fresca ao meio campo, e isso é muito importante, porque de facto o nosso meio campo, que é o nosso melhor aspecto do Sporting com a equipa titular, ou seja, com o William Carvalho, com o Adem, com o João Mário na sua máxima força, temos um meio campo absolutamente excelente da Liga e um dos melhores, sem dúvida alguma, mas de facto eles estão muito cansados, especialmente Aden, que foi o jogador que correu mais no Sporting desde o início da época, e portanto é preciso descansar alguns desses jogadores e colocar outros jogadores que têm qualidade. E o Rosell tem qualidade, foi um dos nossos melhores jogadores da pré-época, não é propriamente um jogador que faça maus jogos, pode não fazer grandes jogos, mas faz os mínimos, e o Rosell é muito importante nesse aspecto, porque ele pode jogar tanto a trigo como a médio centro, e ontem deu isso à equipa, deu uma frescura nova, não fez uma grande joga, também não teve muito tempo para isso, mas notou-se que pode ser um bom suplente e um bom jogador para jogar alguns jogos a titular. E pronto, e como já referi, outros jogadores também podiam ter essas oportunidades. Estamos a ver a equipa B a jogar muito bem, vimos a renovação do Mateus Pereira e no dia a seguir ele marca o gol da vitória contra o Tondela, e portanto temos de facto uma equipa para o futuro, temos de ter calma, mas irrita-me, sinceramente, irrita-me ir a Alvalade e ver o Sporting que está a ganhar por 2-0, deixar-se levar pelo jogo daquela maneira, especialmente contra o Penafiel, que é o último classificado da Liga. Não pode acontecer. Eu sei que nós temos de ter tempo para crescer, eu sei que nós temos de perceber que o Sporting não tem as mesmas armas que o Benfica e o Porto, tudo bem, mas não podemos estar sempre a usar essa desculpa, porque a verdade dos factos é que o clube que está em primeiro lugar não tem jogado bem esta época, e nós que temos feito jogos maus, é verdade, mas também fizemos jogos muito bons, e se temos qualidade para conseguir fazer esses jogos, porque raio é que estamos agora a sofrer jogo após jogo com estes jogos do Sporting. Eu sei que é uma altura do campeonato em que a equipa está cansada, eu sei que isto tem a ver com uma má gestão, pode-se dizer, do Marco Silva em relação a não dar oportunidades a outros jogadores na equipa A e assim também descansar alguns jogadores, é verdade, mas irrita-me como Sportingista chegar ao Alvalade e ver o Sporting a jogar desta maneira. E atenção, eu gosto do Marco Silva, eu tenho de gostar muito desta equipa, temos uma equipa para o futuro, mas também não posso deixar de salientar que fico irritado quando estamos a ganhar por 2-0 e deixamos de levar pelo jogo daquela maneira. Mesmo assim, houve coisas que gostei do jogo, e talvez o jogador que mais gostei, para além do William Carvalho e de João Mário, como é óbvio, gostei muito de Slimani, gostei de o ver a voltar a marcar um gol e a ter aquela garra que ele costuma ter, a tentar sempre livrar-se dos defesas, a empurrá-los para trás e tentar sempre chegar ao gol. E viu-se uma jogada que o Slimani fez na segunda parte, em que consegue entrar pela área e rematar à baliza, e gosto de ver isso no Slimani. Acho que é um jogador muito importante para o Sporting. Nós todos sabemos que notou-se a falta dele em janeiro e, consequentemente, em fevereiro, porque apesar de ele estar de volta, ele não estava naquela forma por causa da lesão e teve de recuperar e só começou a jogar no Sporting um pouco mais tarde, mas de facto é um jogador muito importante no Sporting, um ponta de lança que nós precisamos, especialmente se queremos jogar nesta tática. Se queremos jogar pelas alas, precisamos ter um ponta de lança lá à frente para receber as bolas, embora eu acho que nós devíamos aprender a jogar de outra maneira, mais pelo interior do jogo, a colocar também outras táticas como o 4-4-2, mas pronto, a decisão cabe ao Marco Silva, e a verdade dos factos é que apesar de não ter gostado muito do jogo de ontem, conseguimos a vitória, que é o mais importante, e agora temos 4 pontos à frente do Braga. E é isto que eu tenho a dizer. Espero que tenham gostado da minha análise. Não se esqueçam de subscrever. Podem ir ao Facebook e ao Twitter, sobre o que eu vos digo em baixo. Não se esqueçam de ir à página Espírito Leonino, deixar o vosso like. E não se esqueçam, ouçam bem o que eu vos digo. Gritem todos comigo. Viva o Sporting!